E aí, pessoal? Bora embarcar numa viagem incrível para a gente entender como as coisas são feitas, da matéria-prima, lá no comecinho, até o produto final que a gente encontra na loja. Vamos nessa? Parem para pensar um pouquinho. Esse tênis que a gente usa, ele não apareceu do nada, né? Pois é. Por trás dele existe uma jornada enorme, um monte de indústrias diferentes trabalhando em conjunto. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Então, todo o processo tem um começo, certo? O nosso ponto de partida são aquelas indústrias que ficam lá nos bastidores, sabe? Elas que preparam o caminho para todo o resto acontecer. Pensem assim, essas indústrias são a base de toda a pirâmide. Elas não fazem o produto final que a gente vê na prateleira, não. Elas fabricam o que é essencial para que esse produto possa existir. As ferramentas, os materiais. Sem elas, nada aconteceria. E olha só que interessante. Essa base se divide em duas partes bem claras. De um lado, tem a galera que vai lá e tira as coisas direto da natureza. Do outro, a turma que pega essas coisas e transforma em máquinas e equipamentos. Bem diferente, né? Então as indústrias extrativas são, literalmente, o primeiro passo de todos. É a turma que vai lá na natureza buscar a matéria-prima bruta. O ferro que vai virar aço, o petróleo que vai virar plástico, a madeira para fazer móveis. É aqui que tudo, mas tudo mesmo, começa. Beleza, pegamos a matéria-prima. E agora? Bom, uma parte dela vai direto para as indústrias de bens de capital. São elas que vão construir os tratores, os robôs que montam carros, aquelas máquinas de costura gigantes. Ou seja, elas criam as ferramentas que as outras fábricas vão usar depois. Certo, já temos os materiais e já temos as máquinas, agora a coisa começa a ficar mais familiar. Vamos ver como isso tudo vira os produtos que a gente conhece e usa no nosso dia a dia. Agora sim! Chegamos na parte que todo mundo conhece bem. As indústrias de bens de consumo. São elas que pegam todos aqueles materiais e, usando as máquinas que a gente acabou de ver, criam os produtos que a gente vai lá e compra. E dentro desses bens de consumo, a gente tem umas categorias. A primeira é a dos bens não duráveis. O nome já diz tudo, né? A indústria de alimentos é o exemplo perfeito. Pensa no iogurte, num pacote de biscoito. A gente usa e acaba rapidinho. A vida útil deles é bem curta. Depois vem os semiduráveis. Aqui a gente está falando de coisas que duram um pouco mais. Roupas e sapatos, por exemplo. Eles aguentam um bom tempo, mas a gente sabe que, com o uso, uma hora eles se desgastam e precisam ser trocados. Duram alguns meses, talvez alguns anos. E por último, os bens duráveis. Esses são feitos para durar. Carros, geladeiras, eletrônicos. A indústria de automóveis, por exemplo, a gente não compra um carro pensando em trocar no mês que vem, né? São produtos que representam um investimento maior e que são projetados para funcionar por muitos anos. Mas olha só, não é só sobre o que a indústria produz, também é sobre como ela produz. E para entender isso, a gente precisa adicionar uma nova camada aqui, a tecnologia. E aqui a gente vê essa diferença bem clara. De um lado, as indústrias que a gente chama de tradicionais, que dependem muito mais do trabalho manual. E do outro, as indústrias modernas, onde a tecnologia e os robôs têm um papel central, aumentando a velocidade e a precisão de um jeito impressionante. Para ficar bem claro, vamos aos exemplos. Uma indústria têxtil, de tecidos, pode ser considerada mais tradicional. Já a indústria de tecnologia, que faz nossos celulares e computadores, é um exemplo de moderna e automatizada. E lá no topo, a gente tem as indústrias de ponta, tipo a aeroespacial, que usam as tecnologias mais avançadas que existem. Ufa, foi bastante informação, né? Então, que tal a gente dar uma recapitulada bem rápida em tudo que a gente viu e depois testar o conhecimento com um quiz? Bora lá? Então, a lógica é essa aqui, ó. Primeiro, se extrai a matéria-prima. Depois, essa matéria-prima é usada para construir as máquinas. E, finalmente, essas máquinas são usadas para fabricar os produtos que chegam até a gente. É um ciclo fascinante. Ok? Preparados? Primeira pergunta do quiz na tela. Pensem bem. Qual destes é um exemplo de indústria de bens de consumo duráveis? Aqueles feitos para durar um tempão. É isso aí, a indústria automobilística. Carros são projetados para durar anos, por isso, são um exemplo clássico de um bem de consumo durável. Acertou quem pensou nela. Vamos para a segunda? Essa é para lembrar lá do comecinho da nossa jornada. Qual é a função principal das indústrias de bens de produção? Para que elas servem mesmo? Perfeito! A função delas é produzir peças e equipamentos para as outras indústrias. Elas são as construtoras dos construtores, fornecendo as ferramentas para que todo o resto possa funcionar. E para fechar o nosso quiz, última pergunta.
Pensem naquela comparação que a gente fez entre o antigo e o novo. O que define uma indústria como tradicional? Isso mesmo. Elas dependem mais de processos manuais e têm um nível tecnológico mais baixo se a gente comparar com as indústrias modernas. Mandaram muito bem. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Depois de tudo isso que a gente viu, desde a indústria que tira minério da terra até que constrói foguetes, qual delas despertou mais a sua curiosidade? Conta pra gente aí nos comentários o porquê. E se essa jornada pelo mundo das indústrias ajudou a clarear as coisas, então já sabe, né? Deixa aquele like caprichado, se inscreve aqui no Quizards e, claro, ativa o sininho para não perder as próximas explicações. A gente se vê na próxima. Valeu!